Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos ao Jam Podcast, o podcast que a gente fala de empreendedorismo, negócios e hoje de finanças, com convidados muito especiais aqui, galera. Uau! Falar sobre finanças é uma dor geral, hein? Bem-vindos, Danilo, bem-vinda, Marina. Bora trocar aí insights para esse mundo empreendedor. Muito bem-vindos ao Jam Podcast. Obrigada, viu, pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Top. Muito feliz mesmo. Eu, pessoalmente, a gente já conhece o Brunão já há um tempo. Sim. E muita satisfação aqui, um cara genial. O Thiago conhecendo hoje, fantástico. Show. Muito obrigado pelo convite aí. Imagina. Sense Inteligência. Como que é isso? Como que é construir uma empresa para educar os empresários, né? Construir uma empresa para educar os empresários sobre o mundo de finanças. Que desafio, hein? Exato. Eu acho que o maior desafio, principalmente ali, é cultural. Não é tanto o conhecimento. O brasileiro por si só, o empresário brasileiro, ele é genial, né? Criativo. Muito criativo, muito bom e tudo mais. Mas, no momento que ele, a vida toda, conduziu a gestão da empresa dele financeiramente de uma maneira, você não muda da noite pro dia. Conhecimento você implanta, se a gente passar aqui algumas horas, eu confesso para ti que a base do conhecimento você aprende. Agora fazer que é a dor. Porque existe um monte de crença, existe um monte de problemas da criação, de como viu o pai gerindo o negócio, empresas familiares e tudo mais. E aí que a Marina tem um papel muito grande, a Marina é terapeuta. Então a gente não só atua na parte técnica, mas também na parte emocional, a parte disciplinar dele, e aí que o bicho pega, né, meu amor? Sim, Que com legal. certeza. Porque tem muito achismo, né? Eu nasci sabendo, é que nem a gente estava falando, né? A gente acha que nasceu sabendo como é ser pai e ser mãe, mas a gente tem que conhecer, tem que estudar para ser pai e mãe, tem que estudar para ser empresário, e tem que estudar para saber lidar com dinheiro, né? Porque a gente vem com muitas crenças também, muitas coisas que a gente internas, né? Muita crença limitante, muita dificuldade, muitas travas até sistêmicas, né? Eu também sou terapeuta familiar sistêmica e a gente vem com travas sistêmicas do sistema familiar. Boa. E aí, também, para destravar isso, a gente tem que olhar, tem que saber, tem que se conhecer. E vem o conhecimento, né? O Dan trabalha com o conhecimento de finanças e eu com o autoconhecimento para conseguir lidar melhor com todas essas questões aí do empresário, do dinheiro, da empresa. Caraca, que top. Imaginar uma empresa que une autoconhecimento com finanças em prol de um resultado. Exato. Sensacional. A gente falava da importância do autoconhecimento para o mundo empreendedor nos episódios anteriores aí com os outros convidados, né? Aliás, sua finanças de verdade não é uma correlação direta que eu faria numa oferta. Muito legal. É isso aí. E, Odelão, vou fazer uma pergunta direta e reta aqui pra você, que inclusive você deu a letra pra gente ali. Onde é que tá meu dinheiro, cara? Com certeza, muito empreendedor aí, empresário tá assistindo aqui e tá perguntando isso lá na cabeça dele. Onde é que tá? Sim. Hoje, só para você ter noção, é a maior pergunta de todos os empresários. A gente tem empresas que faturam 300 mil reais, empresas pequenas, como a gente tem empresas que faturam quase 200 milhões mês dentro da controladoria, né? Que é um dos core, né, nosso, o business, né? Core business nosso. E qual que é a pegada? Todos fazem essa pergunta. Todos, sem exceção. Saber onde tá o Aquele senhorzinho que tem uma indústria maravilhosa, fatura, sei lá, 20, 30 milhões mês. E daí ele tem 30 anos na indústria e ele chega pra gente e fala assim, viu, sabe por que eu contratei vocês? Porque eu quero saber onde tá meu dinheiro. Daí, como assim, né? Pô, eu sei que eu faturo bem, eu sei que eu tenho um produto bacana, mas eu não vejo dinheiro no caixa. Boa. Porque... E aí vem um conceito. Todo mundo acha que dinheiro é líquido. Dinheiro é liquidez. Dinheiro é dinheiro no caixa. O dinheiro ele tem várias formas de se apresentar. Boa. O capital tem várias formas de se apresentar. Ele pode estar apresentando no estoque. Né? Esse cara em especial ele tinha só de estoque 14 milhões. Aqui, semana retrasada, é um dos nossos clientes. De bens, máquinas, equipamentos, em torno de 180 milhões, que não foi construído da noite para o dia. Então, ele não viu
ele crescendo, porque ninguém olha balanço, já começa aí. Boa. Ninguém olha balanço. O que é balanço, cara? Balanço. Pro empreendedor, pro Pra quem afegão tá chegando médio aqui, que né? sou eu, né? O mero mortal, balanço pra mim tá pendurado numa árvore, bicho. Cara, o que é balanço, cara? Tá, vamos lá. Só contextualizando ainda o anterior, e tem um outro tipo de capital, que é o intangível, que é onde a CZ é isso que vocês vendem. Vocês vendem um capital intangível. Branding, marca, autoridade. Exato. E esse ninguém vê, porque ele realmente, você não consegue mensurar ele, por mais que você faça um valuation, um EV, né, um Enterprise Value, que é a arte de você entender o valor de uma empresa, de uma marca, de algo. Ele tem uma parte subjetiva e uma parte quantitativa. Essa parte subjetiva vai muito para quem você vai vender. Então, pronto, uma parte do seu capital está ali. Já começa aí. Então ele está dizendo para você ter muito capital, tem que investir em marketing. Enfim. Perfeito. Obrigado, valeu. Valeu, o episódio foi muito bom, galera. Obrigado, Danilo. Foi uma top. Vamos lá. Você fez uma pergunta que é balanço. Para isso eu preciso explicar duas coisinhas antes. Tá? Primeiro, o empresário, quando ele inicia a operação dele, ele quer vender algo por um valor a maior do que ele vai comprar. Seja serviço, produto ou os dois juntos, que é a manufatura. Top. Aprendi que o melhor preço pro seu produto é aquele que a pessoa reclama, mas paga. Ou não. Tá bom, vai desculpa. ver se não tá se tá reclamando, talvez não seja a persona correta. Boa. Então, na verdade tá barato ainda. E tal. Desculpa eu interromper. descobri isso de outra maneira também. E daí, o que acontece? Isso é uma visão por caixa, uma visão por resultado no fluxo de caixa. Regime de caixa, onde você tem um viés ali pelo vencimento, pela entrada e saída do recurso financeiro. Mas não é assim que administra uma empresa somente. Tem um outro viés, que é a ótica de competência, pelo fato gerador. Esse mês eu vendi tanto para vender isso, quanto que eu gastei. Nesse mês de folha eu gastei tanto, mas eu sei que 1/12 do 13º, férias, multa rescisória, também é competência desse mês. Eu coloco tudo isso, tem uma forma de se mostrar isso, demonstrar isso, que é o DRE, ou lá fora também mundialmente conhecido como Income Statement, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Ele sim, você vê o EBITDA, você vê o resultado operacional, você vê uma série de coisas. Mas só que isso, você começa a ter uma ótica mais bacana de resultado operacional e resultado financeiro. Depois, hoje em dia, para ser bem honesto aqui, as empresas do digital, empresas hoje do mercado, principalmente esse mundo mais voltado para o digital, o maior resultado dele não necessariamente é operacional, é financeiro. Todas as empresas estão virando uma instituição financeira. Ela ganha um deságio sobre as vendas dos produtos dela, ela ganha operação, ela vende uma conta digital, white label. Tem aqui meu cartão, você vai na Riachuelo, você vai em qualquer lugar, tem aqui meu cartão. O que é isso? Elas deixaram de ser uma empresa de vendas de bens e consumo. Elas passaram a ser uma IF, uma instituição financeira. Então isso é um viés muito legal, toda empresa, até uma pequenininha pode ter. E é isso, você só consegue ver através desse DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Entendi. Mas ele não vê tudo. Ele não vê o quanto você está construindo de ativos. O que é ativos? Se eu tiver que fechar minha empresa hoje, Patrimônio. o que eu consigo transformar em grana? Aquela Dinheiro. cafeteira ali atrás, esse note aqui, essa mesa, o que eu consigo transformar em dinheiro? Boa. Tudo isso é ativo. E se eu encerrar a empresa hoje, quem que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar o governo, eu tenho que pagar a multa rescisória de sair desse aluguel, eu tenho que pagar os colaboradores, fornecedores. Isso é chamado de passivo. Entendi. Ativo menos passivo é chamado de patrimônio líquido, que no mundo globalizado chama equity. Então eu fiz o equity. E esse ninguém olha. Ninguém olha. Por quê? Aqui eu tenho que meter uma pedra em alguém, que é nas contabilidades. Contabilidade do nosso país, ela é feita para prestar conta para o governo. Ela não é feita para ajudar empresário. E, infelizmente. Entendeu? Então o contador ele gosta de emitir DARF e falar assim, ó, você não pode fazer isso porque senão o governo vai te pegar. Você não pode fazer isso porque você... Mas, Então você vê que o medo e o viés da ótica de gestão dele é voltado para isso. Boa. E não para o quê? Para olhar para o empresário e falar, cara, se você manufaturar ou triangular esse produto pelo Espírito Santo, isso, aquilo, dentro da legalidade, você vai pagar menos impostos, automaticamente você consegue uma maior rede de distribuição, isso. Um contador consultor, nossa, seria top se contabilidade no nosso país fosse estudada dessa maneira. Consultiva, né?
Eu pessoalmente, eu fiz curso fora e um deles chama Accountability. O que é isso? É justamente contabilidade, mas só que lá fora. Mas só que lá eles não veem como contabilidade, eles veem como contabilizar o seu capital. E é totalmente voltado com viés pro empresário. Aqui, eu sei porque eu tenho vários amigos contadores. Tipo assim, o governo é uma linha. É isso que quer dizer. Exatamente. É uma parte, esquece né? o problema do governo. Ele presta conta aqui, lá fora, pro empresário. Ele Perfeito. trabalha pro empresário. Aqui não, ele trabalha para prestar conta pro governo. Então, isso muda tudo. Então, automaticamente, ninguém sabe do seu equity, ninguém sabe do seu patrimônio líquido, e daí, automaticamente, ele não vê para onde o seu dinheiro vai. Entende? Que é a sua pergunta. Então, é uma ótica totalmente errada. É questão cultural. Não se muda isso da noite para o dia. A gente tem ali... Até o mundo precisar de você, a gente precisa dela. Então, vamos lá. Danileira, top, nós. Não, porque toda vez que fala de cultura, passa um pouco por isso, né? Não. Essa fusão. E eu descobri isso da pior maneira. Eu, lá no começo, eu tentando fazer controladorias, e algumas pessoas, sabe, muito teimosas, não mudavam a conduta dela na gestão da empresa. E um dia eu cheguei muito frustrado de São Paulo, de um cliente muito, muito grande, uma rede muito grande. E eu falei, o cara, eu não sei se é uma arrogância, eu não sei o que é, mas ele saca dinheiro do caixa a hora que ele quer, ele faz uns festão, ele faz isso, ele tá boicotando o próprio negócio dele, sendo que eu dei todo o conhecimento para ele. Mas depois você vai ver, é toda a conduta dele, né, ao longo da jornada dele. Foi num dia que a Marina chamou, deixa eu falar com ele. Daí eu falei, mas como assim, né? Nesse e ela momento, não era minha sócia. Eu sempre corrijo ele, porque eu não falei nada. Ele falou, vai você então falar com ele. Você que mandou. Tá Daí bêbado, pegou nem o carro, lembra, foi pra São Paulo ou ele veio pra cá? Eu fui pra lá. Ela pegou o carro e foi pra São Paulo, passou a tarde com ele. Eu não sei o que ela fez, mas eu acho que foi umas bufetadas. Quando eu voltei lá, ele falou assim, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Porra. E daí o negócio começou a andar. Daí eu falei, pronto, preciso dela. Preciso dela o tempo todo. Você não fez uma pergunta para ela, o que você fez? É porque tem também um lance do sigilo. Né? Hoje Mas ela eu posso chega... contar o que eu fiz? Quer que eu conte? A técnica é Até uma. eu, Vocês ouvem um podcast pra você abrir o jogo, beleza. Caraca. Não, é Vem porque pra esse lado assim, da mesa, gente, vem cá. é tudo muito... Pode crer. É simples, né? Porque dinheiro é relação. É a forma como você se relaciona com o mundo. É o dinheiro, né? Como eu me visto, onde eu moro, o que eu compro. Tudo passa pelo dinheiro, onde de eu alguma vou forma. comer. Tudo passa pelo dinheiro. O dinheiro, eu brinco que no corpo seria o sangue, né? Que nutre, que vai de um órgão para o outro, que faz as trocas. Isso é o dinheiro, né? Eu troco meu tempo de vida pelo dinheiro para eu trocar com o tempo de vida de outra pessoa. Porque o tempo que aquela pessoa está fazendo alguma coisa pelo que eu vou trocar é da vida dela, entendeu? Então, tem esse valor. O dinheiro é muito importante. Por causa disso também. Eu estou comprando um pouquinho da sua vida, né? Perfeito. E a partir do momento que a pessoa não sabe para onde ela está olhando na vida, ela se dispersa. E era o caso desse cliente. Ele estava disperso, ele não sabia o que ele queria. E eu fiquei 2 horas escutando ele falar da vida dele, para no final eu falei, então tá, mas me diz, o que você quer para a sua vida? A pergunta. O que você quer para a sua vida? E ele falou, eu quero morar numa casa, porque até hoje eu moro num apartamento pequeno, eu prezo por qualidade de vida. O que eu estou fazendo no apartamento até hoje? Não vou bater na mesa. Ele bateu na mesa. Eu quero morar numa casa, em tal lugar. Eu falei, então tá, então para que você tem que fazer para isso? Eu tenho que focar nisso, pronto, acabou. Ele que falou. Exato. Eu só fiz a pergunta certa no momento certo, porque eu tava lá o tempo todo fazendo outras perguntas também, né? E ele falando, aí no final eu fiz essa pergunta, e aí saiu, aí ele focou, né? Porque a hora que o Dan trouxe, então a gente tem que fazer isso pra você ter dinheiro, porque ele precisava aumentar o Prolabore, Boa. Perfeito. né? Porque até então, assim, a empresa ganhava, ele gastava o quê? Comprando outra franquia, outra não sei o quê, abrindo tal coisa, fazendo investimento em mais marketing, mais isso. Mas Gerando equity. mas assim, Mas a vida dele mesmo. pra ele Empresa ser, rica, dono pobre, aquela história. Exato, né? Ele morava num apartamento pequeno, com um filho, cachorro, e ele prezava por natureza, qualidade, espaço. E para isso acontecer, tem que aumentar o Prolabore. Para aumentar o Prolabore, o que tem que acontecer na empresa? Aí entra o Dan.
Top. Entendeu? É sensacional. E tem um lance Simples também, assim. assim, ó, ele eu lembro na época, e a gente pega bastante gente que, por uma questão cultural, dinheiro corrompe as pessoas, sabe aquela crença sobre o dinheiro, que eu não sei se a gente deve abordar aqui ou não, mas ele sempre, não, dinheiro é consequência, e não dava o devido valor pro dinheiro. Eu falei, cara, eu não sou... Tudo que eu falava, a gente precisa de recursos. Mas eu não sou ganancioso, sabe? Tipo, quem tá dizendo que é? Sim. Eu tô falando que precisa. Você precisa cuidar dele com carinho, olhar ele com carinho e dar prioridade para ele. Sim. Né? E isso é um defeito, eu acho que geral. E um boicote, um auto-boicote dos empresários. Legal. Os empresários, eles olham para... Tipo assim, na hora que eles veem muito dinheiro, eles não se acham dignos daquilo. Eles fazem altos PLR, eles gastam, eles pagam rodada, eles fazem uma série de atrocidades ali que a empresa deixa de crescer ou até se endivida de novo, porque ele está olhando pelo viés de caixa, né? Por causa dessa crença, cara. E daí a Marina entra rasgando nisso. Eu falo, amor, ali ó, o problema dele, e religião atrapalha muito, né? Tipo, tem um lance lá de tipo... Abraão doou toda a sua riqueza para entrar na porta do céu. Mais fácil passar um camelo um buraco de agulha do que um rico entrar na porta do céu. Então, a religião num todo, ela estabelece um monte de crença, e uma pessoa muito religiosa, também ela acaba também sendo frágil como gestora. Porque quando ela começa a ganhar muito dinheiro, ela não se acha digna daquilo, e ela começa a se auto-boicotar. E daí ela ela troca o carro, troca o celular, só compra bens depreciáveis que não vão gerar novos bens. E daí ela perde tudo. Gera culpa. De verdade. Eu vou deixar meu Pix aqui embaixo pra quem estiver sentindo mal aí por ter ganhado muito dinheiro. Eu não me sinto mal. Já não superei. Tem que sentir, sou ateu. Bora. Não. Gente, mas Deus, o que Deus quer pra gente, né? Essa que é a questão. E não é todo mundo também. Hoje a gente conhece muita gente muito religiosa que tem muita prosperidade, né? Isso algumas pessoas, e eu acredito que isso é uma coisa que, graças a Deus, vem mudando bastante, né? As pessoas estão cada vez mais ampliando o conhecimento, entendendo que isso não é uma verdade universal. A religião ajuda muito também a pessoa a seguir nos rumos bons e corretos, né? Enfim, depende. Princípios, né? É uma questão de princípios, exatamente. Não entendemos que foi só um exemplo aí de um perfil. Pra não ser cancelado. Você não vai ser cancelado. Não, jamais. Corte. Danilo odeia evangélicos. Não, pior que não. E deixa eu te contar um negócio. Religiosos são pobres. Deixa eu te contar um negócio. Religiosos são burros e inconsequentes. O evangélico, ele cuida melhor do dinheiro do que o católico. Católico é burro e inconsequente. Não, e eu sou... Mas qual que é a pegada? Não, pelo amor de Deus, velho. Vamos mudar de assunto, vai. Vamos mudar de assunto. Não, mas tem um lance desse bem legal, e é legal saber isso. Porque, olha que louco, o predominantemente evangélico, hoje, que é o protestante, se for, a gente estava na Suíça, por exemplo, você vê que é predominantemente protestante. E daí países predominantemente católicos, eles têm um viés, uma ótica sobre o dinheiro totalmente diferente. O protestante tem o hábito de guardar dinheiro, aplicar, porque advém de Lutero, e Lutero mudou uma frase lá da Bíblia, que ele fala, quanto maiores suas riquezas, maiores são os planos de Deus para ti. Caramba. E no catolicismo eles não têm essa passagem. E daí, outra coisa muito legal, porque países predominantemente protestantes são mais evoluídos que países não protestantes. Olha que louco. E eu não sou protestante, mas é muito legal isso. Não dá pra negar o resultado. Não dá. Olha que legal. O protestante preza ler a Bíblia e ir na igreja. O catolicismo sempre prezou se confessar e ir na igreja. Então, países predominantemente protestantes se alfabetizaram com uma média de 80 anos antes do que países não protestantes. Daí vem o conhecimento. Conhecimento vem antes, o país evolui antes, a sociedade evolui antes. Olha aí. Então a base de tudo é o conhecimento. Muito legal, né? Sensacional. Tem várias coisas. Isso eu acho que justifica, eu já vi chamadas nas redes sociais, né? Treinamentos, mentorias, cursos, do porquê que países, por exemplo, muçulmanos têm um nível de riqueza.
Por que países judaicos têm um outro nível de riqueza? Por que países, culturas católicas vivem um nível de riqueza? Fazendo uma correlação direta entre dinheiro e a religião. Eu acho que passa muito por isso. Tá? Fantástico. Existe uma correlação. Eu jamais imaginei que a gente ia pisar no assunto religião aqui. Cara, louco, né? Mas já que pisamos, que no fim das contas tem assim a ver com finanças, né? Existe pra caramba essa relação se a gente olhar, né? Sim. O pessoal mais capitalista, assim, né? Mais ligado à parte financeira, geralmente está mais associado também com religião, né? Várias vertentes. Sim. Mas dá pra ver essa correlação, né? Top. É verdade. Eu tenho um mentor e também uma das empresas dele eu faço a controladoria, é o Janguia Diniz, um dos caras mais ricos do Brasil, dono do Instituto Ser, né? O maior cotista do Instituto Ser, segundo meio de entrega de faculdades do Brasil, segundo no ranking. E ele é super religioso. Top. E ele acredita muito assim, no poder da troca de energia, tanto com Deus como com a sociedade que está em volta. E ele fala, tudo que você emana com uma energia, ele volta até a maior do que você emana. Então todas as palestras dele, eu vou na mentoria dele, eu fui quase que mensalmente nos últimos tempos, e ele tem muito essa ótica. E daí você fala, cara, como que uns caras bilionários, não é milionário, é bilionário. Uhum. Tipo assim, tão apegado a Deus. Você reza para começar a palestra e depois você reza para agradecer a Deus por a gente estar ali. E daí eu acho isso muito bonito, muito bonito. Entendeu? É que eu acho que no fundo, ter chego a esse tema aqui, que não era exatamente o alvo, é uma exemplificação sobre a aplicabilidade do dinheiro, né? Na analogia que você fez de se fosse o corpo, seria o sangue. Eu acho que não é uma discussão sobre espiritualidade. O que a gente está falando aqui é da influência da religião, porque a religião é a forma humana de criar um link com o mundo espiritual. Sim. Perfeito. Então não é sobre a tua crença, é sobre as regras que você concorda em seguir a partir de princípios e valores humanos sobre a interpretação de espiritualidade. Ou seja, ninguém aqui está falando de Deus e da importância dele na nossa vida. Isso é que seja primário esse entendimento. Perfeito. Né? Mas a aplicação de Deus na tua vida passa pela religião. E, de alguma forma, crer em algo te leva a trabalhar em cima daquilo, como o dinheiro. E, Thiago, olha que louco. A gente tem a empresa aí já há alguns anos, mas esse despertar nosso para entender isso veio de uns 2 anos para cá, amor. Antes, você entrava, que nem consultorias. A gente não é consultor, a gente é uma controladoria. A gente implanta um conhecimento em company e tem um período, começo, meio e fim, acaba em 6 meses. Beleza? Top. Antes eu ia direto para os números. Até a época que o Bruno fez controladoria comigo, que são mais de 2 anos atrás, a CZ, eu vinha, atacava direto os números, atacava lá geração de caixa, geração de resultado operacional, EBITDA, geração de resultado patrimonial, o equity da empresa, modelação futura, precificação e pronto. Terminou, pau! Conteúdo entregue, né? Com ferramenta, a gente tem o SenseBoard, tudo. Entregava, beleza. Mas por que umas empresas vingavam mais e outras não? E isso começou a afetar muito a gente. Tinha empresa, cara, que voava, assim, decolava, exponencial de resultado. Batia nas nossas costas e indicava mais um monte de cliente. E tinha empresa que continuava no orgânico, mas só crescia, todas, graças a Deus, adquiriram conhecimento, mas tinha empresa que não tinha uma ascensão tão grande. Daí, acho que com vinho na cabeça, alguma coisa assim, eu e a Marina trocando uma ideia. Pô, amor, por quê, né? Por quê? E a gente começou a entrar mais nesse lado. Aonde foi criado? Por quem? O que ele tem de gestão? Qual que é a origem? E daí quando a gente começou a... Não combater, mas começou a entrar... Se atentar a isso. Cara, deu muito certo. Potencializou o resultado. Todos os resultados potencializaram muito. A gente tem muito cliente no Nordeste, por exemplo. Ontem eu estava em Palmares, do lado de Recife, ali em Pernambuco. E você vê que
ali você tem que tratar de outra maneira o cliente. Linguagem porque você já nativa, sabe qual que é a origem dele. Você já sabe como que ele pensa sobre o dinheiro. Você já sabe de que religião mais ou menos ele vem. Você já sabe uma série de coisas. Então, quando você ataca mais performado, sabendo como que ele foi criado, cara, dá muito resultado. E então a gente começou a ficar meio expert nesse mundo também de origem. Porque o dinheiro está totalmente... O dinheiro ele é o resultado, né? A gente fala que a geração de capital ele é resultado de uma boa gestão, e uma boa gestão é resultado de uma boa quebra de vínculo com a nossa origem, porque a nossa origem não tem nada de gestão. Isso é fato. Também a gente tem que entender Brasil. O Brasil não tem gestão. Não podia ter. Por quê? Até 94, Plano Real... Né? De manhã a carne valia R$100, à noite valia 500. Então quem que faz modelagem financeira? Quem que faz projeção? Quem que fala, olha, meu resultado foi de 1 milhão. Daí no dia seguinte, sabe aquele 1 milhão? Equivale 100 mil hoje. Então, sabendo também um pouco de Brasil, você também evita julgamentos das gerações anteriores. Legal. Você pega muita segunda, terceira geração que mete o pau nos pais, isso, aquilo, que criaram a empresa. Daí a gente bate na mesa e fala assim, cara, você tem que enaltecer. Esse cara fez milagre. Malabarista. Esse cara fez milagre. Então, daí muda a maneira dele ver a família dele, a geração dele. Volta lá, né? Volta tudo ali. Exatamente. Impressionante. É o que eu gosto de dizer, né? Não tem como o aluno que está no colegial julgar o conhecimento do aluno que está na 3ª série, na 4ª série, certo? O que a gente sabe hoje, os recursos que a gente tem, os nossos pais não tinham. Perfeito. Né? Não tinham isso. Então, não tem comparação. Tira isso, né? A gente trabalha muito com empresas familiares. E aí tá lá os descendentes julgando a gestão dos pais, desmerecendo, né? Não todos, mas muitos. E isso perde força. A gente tem que agradecer os nossos antepassados por tudo que eles fizeram e por a gente estar aqui por causa deles. Muita coisa aconteceu pra gente estar aqui hoje, né? Sim. E com a vida que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a saúde que a gente tem. Então, isso é muito importante. Eu estava num treinamento corporativo na minha empresa, né? O escritório de arquitetura, engenharia. A gente trabalha no nicho residencial, o core business da empresa é construção de casas de alto padrão, enfim, uma equipe legal, 20 e poucas pessoas. E a gente estava fazendo algumas semanas atrás um treinamento de implementação de cultura. Tinha um grande amigo meu lá, Pablo, esteve aqui com a gente, inclusive alguns episódios atrás, fazendo uma palestra sobre perfis comportamentais, a empatia, a troca, né, comunicação entre equipe e tal. Super interessante. E ele me solta uma frase que me veio agora com a tua fala. Assim, o julgamento, qualquer que seja, o julgamento é o extrato da falta de autoconhecimento. Top! Pau! Aquilo bateu. Não reverberou para todo mundo da mesma forma. Mas eu que tô com o ouvido, com a escuta atento, aquilo bateu. O julgamento é a estrada falsa. Então, quando você fala assim, pô, trabalho com muitas empresas familiares onde a segunda geração tá ali criticando. Cara, me veio essa frase, acho que faz todo sentido, né? Você não tem como olhar para a experiência de quem passou e fazer um julgamento. Só de julgar, você já sabe que aquele cara não está preparado para tomar a gestão para si. Então, esse trabalho para mim é essencial. Dinheiro é um dos pilares de uma empresa. Sim. É um pilar. Os pilares sustentam o negócio. Sim. Mas, cara, quem trabalha no campo do julgamento, do apontamento, seja em que pilar for, ele vai ter um déficit ali. Uma coisa é você ter uma opinião. Boa. Entendeu? É você ter uma opinião sobre algo. Agora, julgar é você estar dizendo que você faria melhor que outra pessoa. Exatamente. É bem diferente, né? A hora que você julga, você já deixa a pessoa desse tamaninho e você deste tamanho, porque eu faria diferente. Você, dentro da sua cabeça, já está falando que a outra pessoa está fazendo errado, enfim, da sua ótica. Corte de Reels aqui agora! Saiu o corte de Reels. É isso aí. Sensacional. Tem uma frase que uma vez uma amiga nossa falou, que é assim, existe o meu jeito e o mau jeito. Porra, não, é puro julgamento. Existe o meu gosto e o mau gosto. Tá ligado?
Gostei Adoro dessa. essa Gravei. Tatuei já aqui. Daí eu falei assim, pô. Arquiteto ainda, né? Tatuei, fez sentido. Olha, eu vou ter que concordar para algumas coisas. Designer, né? Publicitário. Eu falei Né? pra você, eu falei, já viu? E, cara, ele tem um senso crítico muito bom, né? E muito, muito firme. As artes dele, em Campinas e região, que todo mundo fala, pô, Brunão lá, Brunão. Coloca no colo dele que ele resolve, né? Mas é por isso, ele tem um senso crítico muito alto. Então, imagino que deve ser muito difícil ser gestor. Por quê? Porque, em tese, é difícil alguém chegar nesse nível, então tudo deve parecer ruim pra você. Por mais que o cliente ame, pra você o senso crítico deve parecer ruim. Triste. Né? Triste. Vida Ato de triste. delegar Minha vida é exige mais, triste, né? cara. Nossa, tristeza pura. Mas é isso aí, faz parte. Top. Mas a gente falava de gestão aqui outro dia e eu acho que passa muito pelo preparo dele também. Entender, né? A gente tava falando disso com o Rubens. Uhum. Em algum momento, se você é um bom profissional, no caso o Bruno é um bom designer, a carreira dele como designer vai ser curta. Porque a vida vai exigir que ele... Foi curtíssimo, exato. A vida vai exigir que ele se torne um gestor. Logo, a atividade como grande designer ficou em algum momento do passado. Você fala isso bastante, né, amor? Se legal. você manda muito bem fazer bolo, se você abrir uma empresa de bolo, o que menos você vai fazer é bolo. Exatamente isso. É isso. Eu já percebo isso, porque na arquitetura, na minha necessidade do dia a dia, já não arquiteto, eu já não projeto há algum tempo. E aí que mora o perigo. Principalmente voltando em finanças aplicada mesmo. Hoje poucas pessoas têm conhecimento financeiro mesmo. Aqui no Brasil, gestão financeira é ensinado como se fosse contas a pagar e contas a receber. Total. Lá fora, isso é auxiliar administrativo. Não é considerado finança. Aqui, a gente desde sempre, crescendo, contratando, daí a gente já quer que venha do mundo financeiro. Uhum. Que vem uma pessoa de contas a pagar e a receber com o currículo como se fosse financeiro. Ele não foi financeiro, ele foi auxiliar administrativo. Financeiro é outra coisa. A arte de você fazer gestão financeira é a arte de você conseguir modelar a sua empresa a título futuro. Ponto. Show. Caramba. Entendeu? E se você não consegue modelar, que resultado que eu vou ter, qual é o EBITDA, qual é o resultado operacional, quanto que eu vou gerar de equity, pronto, você não está fazendo gestão financeira. Boa. Você está fazendo gestão administrativa do dia a dia. Legal. Assume isso que dói menos, entendeu? Ô, Danilão, tem uma... A gente estava falando também sobre isso do Rubens, na última entrevista que a gente fez com o Rubens, sobre a necessidade da comunicação, né? Como que ela, de certa forma, apoia praticamente tudo que a gente faz no dia a dia, inclusive na hora do conhecimento, né? A defasagem de conhecimento na comunicação financeira, e eu falo por experiência própria, ela é talvez um dos maiores vilões na hora da gente entender finanças, porque aí o cara senta aqui na minha frente, ele fala do balanço, ele fala do EBITDA, ele fala do DRE, né? Ele fala do equity, e ninguém sabe o que significa porra nenhuma dessa, cara. Essa é a real. As pessoas vão... O empreendedor médio, ó, os caras ali tem uma produtora de vídeo. Quem sabe aqui o que é essas coisas? Não sabe, velho. Acabou aí. Então não é muitas vezes falta de vontade ou de interesse. É falta de, cara, conhecer o básico. O cara já na primeira frase, o cara fala, nossa, não tenho a menor ideia do que esse cara vai falar. Já começou. Então arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima para mais dicas, que eu tenho aqui um glossário de termos financeiros na minha linguagem. DRE é o quanto você tá fudido ou não, por exemplo. Isso é linguagem do povo, galera. Porra, bicho. Mas eu acho que o mercado financeiro é o que mais cria senso de autoridade por isso, cara. Pode ver que os maiores autoridades do mundo digital no Brasil falam muito de finança, porque o cara com meia dúzia de nomes do mercado financeiro, ele acaba com o entendimento da plateia. Assim. Tinha que ser assim, ó, lucro líquido igual, o quanto sobrou. Sobrou com 8. Isso é linguagem, cara. Eu tô zoando aqui, cara, mas eu sou publicitário, né? O trabalho do publicitário é basicamente adequar a linguagem. Você tem um produto, precisa adequar essa linguagem para quem vai entender, né? Porque você não necessariamente fala a linguagem do seu público, né? Adequador de linguagem. E eu fico olhando o mundo financeiro falando com as pessoas, eu falo, cara, essa galera precisa de um publicitário do lado falando assim, fulano, fala de tal jeito, porque ninguém tá entendendo. Sim. Mas vocês não fogem não, viu? Eu esse sei. ano eu sofri demais. Veio um tal de CAC, um tal de LTV, um tal de um monte de indicadores. Churn, Churn, monte de indicadores que eu tive que aprender.
Entendeu? Tem que aprender, tem que aprender. Muito complicado. Tráfego, por exemplo, é muito branding. Pô, né? Tipo, uma série de coisas que esse ano eu tive que aprender que eu não sabia. Então, vai muito assim, ó, do quão eu dou prioridade para aquilo. Pra aprender. O SenseBoard, por exemplo, meu sistema, que ele é vendido, sistema SaaS hoje na internet, eu tenho há 4 anos. Mas esse ano eu resolvi estudar para saber o que é isso que todo mundo fala. Então eu não dei a devida prioridade para aquilo. Boa. Por quanto tempo? Né? Sim. Então é isso. As pessoas fazem o mesmo com o meu segmento. Perfeito. Eles têm finanças 10 anos na empresa, mas só que um dia ele fala... Quer saber? Um dia eu vou contratar essa tal de Sense aí, vou aprender tudo com essa jossa aí. Daí que ele corre atrás. Daí... Ou seja, você está dizendo em outras palavras que você que não entendeu nada desses termos, a culpa é sua. Que não foi estudar ainda. Exato. Não Você foi já Lógico. perdeu de dinheiro por não saber, já tinha me pago, já tinha te dado o retorno. Ah, mas muito. Aí sim. Pô, faz um pix lá que agora eu te lembro bem. Top. Não, mas Entendi. Top. A gente tava falando agora no café ali, né? O cara que salva a empresa, né? O salvador da empresa, o herói da empresa é o dono. Mas ele também é o vilão da empresa. Boa. Né? Porque aonde ele vai, todo mundo vai atrás. Se ele resolver aprender sobre finanças e querer saber a geração de resultado, não só a título hoje, ou mês, ou trimestre, mas a título futuro, onde eu quero chegar, eu quero abrir IPO, eu quero abrir capital, eu quero ter meu próprio fundo de investimento, o que eu quero fazer? Quando ele começa, eu quero fazer por exemplo, uma agência como a sua. Eu quero ser a maior de Campinas, mas para isso, organicamente não dá. O que eu vou fazer? Vou comprar todos os vizinhos. Eu vou então aprender o mercado de M&A, que é mercado de fusões e aquisições. Se eu não correr atrás disso, você acha que alguém do seu time vai? Desculpa, não vai. Então, e daí, às vezes as pessoas buscam a gente e... Claro que naquele momento a gente não fala nada para ela, até ela fechar o pedido. Mas depois que ela fecha, a gente fala assim, ó. Ele chama, cara, eu preciso de um financeiro, porque o meu financeiro é ruim demais. Olha que louco. Ele acusa o financeiro dele. Financeiro. Mas qual que é o princípio da liderança? Tudo que está abaixo de você é culpa sua. Então pronto. Não é o seu financeiro que é ruim. Você que é ruim. Pronto. Top! Pá! Paguei pra ouvir isso. Mas calma, minha esposa, ela é psicóloga. Mas daí eu não bato tanto assim logo no começo, a Marina vai amaciando. Lá no final eu dou, entendeu? Ela segura, você bate, é isso. Mas a verdade Apesar que ela aflora, bate né? mais, viu, gente? Ela só tem carinha bonitinha assim. Ela bate bem. Tem gente que acha que assim, é o racional e emocional, né? Mas eu sou muito mais racional que ele. Uau. Olha Muito mais. Sou super emocional. É porque a emoção toma conta, né? Dá pra ver que Eu vejo uma empresa numa situação complicada e ela nos procura, às vezes ela também nem tem o recurso para nos pagar, isso, aquilo e tal. Ou eu olho e falo, pô, passivo de 80 milhões, sabe? Tipo, esse cara tá quebrado. Mas daí que eu não consigo dormir. Aí você daí que eu compra a preciso briga. ajudar. Daí que eu preciso resolver isso, aquilo. E daí, pra mim, vira um desafio pessoal, sabe? Uau. E daí eu vou pra cima. E ela fala, por que você sentido, fechou pai? essa empresa? Cacete de agulha. Não, é assim, né? Que eu falo pra ele, não pode pegar pra ele tudo. Ninguém pode pegar pra si o que não é seu. É uma Claro. coisa você querer, assim, fazer parte da mudança do outro. É diferente de ajudar e pegar pra você pra resolver pra outra pessoa. Né? Você... Existe um propósito, mas a Exatamente. diferença do remédio e do veneno é a dose. Né? Cara, eu falo a Caramba, controladoria... Essa eu vou anotar. Tá no braço aqui. Marca. A A diferença entre o empresa- remédio e o veneno é a dose. Exato, porque assim, a Sense vai até aqui, né? Pode crer. Daqui pra cá é com o cara, é com o empresário, é com a pessoa. Mesma coisa na terapia, né? Na constelação. Eu vim até aqui, ó. Já te mostrei, agora o que você vai fazer daqui, dessa porta pra fora, é contigo. Entendeu? Constelação, terapia não resolve nada e nem controladoria resolve tudo. É você que vai resolver. Entendeu? Aí você consegue Pô, só dormir em paz. porrada hoje, Se você tá fazendo, Você você tá fazendo seu trabalho Ringue bem. aqui a próxima vez, né? É um Exato. octógono pra gente gravar podcast, velho. É só Mas eu porrada, acho que e aí a gente vai ficar circundando. E eu acho que a analogia que você fez sobre o dinheiro, se fosse o corpo ser o sangue, que no caso é o sangue do mundo corporativo, né? O dinheiro que É o sangue da vida. cria as relações. Eu diria que na gestão empresarial, o sangue ou o dinheiro seria a comunicação. Seria o repertório que as pessoas têm para se comunicar, para trocar.
E isso ficou muito, me deixou aqui fixada a ideia de que, como as carreiras técnicas são curtas, e no Brasil, para nossa implementação de cultura, é fácil de detectar que os gestores não são formados como gestores, eles são oriundos da hipercapacidade técnica. Então a gente tem um papel de educador, na verdade, no Brasil. Né? A gente lança um podcast, um projeto, né? A gente está aí relativo curto prazo no mercado, é um projeto ainda de 2022 aqui e tal. É um network pago e as pessoas me perguntam, cara, você ganha dinheiro no podcast? Pra quê um podcast? Pra que serve um podcast? Assim, toda vez que fala, cara, você tá seguindo meu podcast, pô, tem um papo legal. Mas, cara, pra que serve um podcast? É o que eu falo, é educativo. O papel é muito ainda no campo do conceito, sabe? Sim. E muita gente ouve o podcast e me dá feedback e fala, cara, eu ouvi, mas é que no meu negócio é diferente. Tipo, eu não consigo entender. Eu até gosto quando o Bruno fala assim, o cara tá ouvindo DRE, EBIT, churn, turnover, não sei o que, a gente usa um monte de sigla. Eu já ouvi da minha equipe, eu queria muito acompanhar seu podcast, mas eu não consigo entender o que vocês estão falando. Eu falei, caraca, que tapa na nossa cara. É verdade. Porque é o nosso papel aqui, o nosso compromisso também é fazer a mensagem chegar. Não é só criar autoridade, eu sei o que é um turnover e um back. É um princípio da publicidade, inclusive, que a responsabilidade de fazer a mensagem chegar é de quem fala. Né? Se a pessoa que está do outro lado não entendeu, a culpa é sua, não da pessoa. Perfeito. Exatamente. É o mesmo princípio do professor. Professor, se o aluno não entende, não passa na prova, a culpa é do professor. Olha que louco. Exatamente. E isso me chamou a atenção, fazendo esse link, porque a gente estava tomando café antes de entrar no ar e você falou assim, o meu KNAI é de educação. Não é? Exatamente. Você não trabalha com dinheiro, na verdade. Você trabalha com educação financeira. Exato. Usando a aplicação na empresa do cara como um exemplo. Na realidade, você ensina como fazer. Tanto é que, assim, como que isso surgiu? O Bruno sabe bem. No começo, para nivelar, você entra numa empresa que tem gente que não sabe nada e tem gente que sabe bastante. Sim. Não dá para você iniciar algo, e o Bruno fez isso também comigo na publicidade, na época. Falou, vem cá. Levou ali naquela sala top ali, apresentou o que é cada coisa tal, e deu uma espécie de apostilinha para mim. Eu faço a mesma coisa em finanças. Vamos aprender aqui o que é competência, o que é caixa, o que é fixo, o que é variável, o que é custo, o que é despesa. Lembra? Sim, opa. Vai, apostilinha, exercício. Na hora que aprende, daí você entrega. O Bruno faz a mesma coisa com todo o material aqui de marketing que ele entrega. Daí que vem um diferencial. Porque hoje, se você... Não estou puxando o saco, mas eu passei por outras agências de publicidade. Simplesmente eles mandam no seu e-mail e não manda uma colinha para você saber o que é aquele negócio do tal do CAC. Entendeu? O CAC, daí você vai no Google para saber o que é e ele ainda explica mais difícil ainda. Daí você fala, cara, eu sou um bocó no digital. Então, isso realmente é uma obrigação ali de quem passa essa informação. Garantir que outra pessoa vai entender. Né? Exatamente. E é difícil, vai. Muito difícil, porque o nível tá muito desnivelado. Tem a grande faixa societária, né, que a gente fala que faz uma gestão, uma sociedade, uma gestão por feeling, e tem uma galera que faz gestão por indicadores. Quem faz gestão por indicadores hoje, segundo o Sebrae, é menos de 6% das PMEs. Pequena, média empresa. Ou seja, menos de 6%. Caramba. Uau. Cara, todo mundo faz no feeling. Aqui, ó. Eu acho que dá para contratar. Eu acho que dá para demitir. Eu acho que... se a gente pagar o marketing, eu acho que se pá vende. Acho que, né? É mais ou menos tudo se pá, né? O viés do otimismo. Mas eu acho que, então, isso, cara, fecha muito com a frase que vocês abriram. O empresário brasileiro é bom. Ele é bom porque ele é articulado, ele é criativo, ele é inteligente. Danilão, conta aquela história que você contou uma vez pra mim lá que o cara no feeling, ele falou que tinha um palpite, alguma coisa assim, o cara tinha um palpite, aí você fez uma puta de uma conta. Como é que era? Dentro da controladoria tem um módulo de precificação. Dentro do módulo de controladoria tem um módulo de precificação.
que a gente usa o método RKW, é um método alemão, fundado em 1900, fudido, top demais, por um órgão interministerial alemão. Uma metodologia do caramba para você entender o valor hora de cada colaborador da empresa por cada centro de custo. Para você entender o markup e a margem sobre cada produto da sua empresa. E a gente ensina a pessoa e calcula isso. E a gente leva semanas, às vezes, calculando isso. Daí, na hora que a gente chega no final, no valor final, o tiozinho lá que tem uma calculadora, não é nem 12C, é o mesmo número que ele tem na mente. Nossa. Daí você fala assim, ó, como, né, cara? O cara nunca viu um DRE, o cara não trabalha por competência, mas o cara acertou, assim, por questão de centavos. E eu vejo isso direto. Por quê? Top. Mas só que, ó, tem um adendo aí, tem um risco aí. Foi na raça, desculpa o termo, se fudendo, pode falar aqui? Sim. Ele foi se ferrando de um tanto, porque ele tentou de um jeito, tomou preju. Aumentou, não vendeu. Ele foi afunilando, apontando o lápis dele e ele chegou no número ao longo de 10, 15, 20, 30 anos. Uhum. Mas se esse cara sai da empresa, acabou. Acabou o negócio. Em parênteses, né? Fazendo empréstimo, daí, deixando de pagar fornecedor, ele já quebrou umas jornada. 2-3 vezes até se entender ferrando, isso. entendeu? Pô, a gente precisa disso. Então, top. Boa. Podia ter evitado tudo isso. Claro. Conhecimento encurta a jornada, encurta o caminho, exato. potencializa os resultados no longo prazo. alavanca. Alavanca, E assim, growth, mora aí. E é uma coisa que a gente fala, é conhecimento com atitude. Top. Boa. Porque não adianta nada saber e não fazer nada. Né? Então, caros Jam, vocês não precisam saber o que é DRE. Vocês precisam ter atitude E conhecer o juntar Danilo. conhecimento. E a Marina. Isso passa. A gente vive falando isso aqui nos episódios, né? No podcast. Você não precisa saber tudo. Você precisa ter relacionamento com quem sabe. Boa, isso, a boa. gente fala Simples assim. muito isso. E é esse assim, o papel ó, do um Jam, bom trazer, criar conexões com pessoas das mais variadas atuações, para que vocês consigam seguir o arroba deles e comprar o trabalho deles e a gente, de repente... Ganha uma participação por isso. Você Jogou a bola pra cima, cara. Obrigado, acabou o episódio. Tchau. Gen Fintech. Vai, Né? vai. Mas deixa eu contar Batalha uma das novidade. startups aqui. Uma novidade. A gente criou o Sense Academy agora. Uau. Bem legal. Que bacana. A gente criou essa instituição de ensino para formar controllers. Tanto interno nas empresas como externo. A pessoa quer pegar e seu certificado Sense, metodologia Sense para aplicar no mercado. Top. Porque para a gente, nosso trabalho é contribuir com a prosperidade do mundo. Né? Se todo mundo souber tudo isso, a gente vai ter um mundo muito melhor. Porra. Porque as empresas têm esse papel na sociedade, gente, né? É formar pessoas, é contribuir com abundância e que todo mundo consiga ter uma vida boa, próspera. E a Pô, gente começou belo a ver gancho. que não estava conseguindo atender mais todo mundo. A gente realmente cresceu muito, muito mesmo, Brunão. Top. Hoje, os grandes players do nosso país, que a gente tem vários deles como cliente, eles falam que a gente é a maior empresa de controladoria do país. Massa. E aí, na hora que você olha e fala assim, puxa, mas eu não atendo nem metade das pessoas que me procuram porque não dá, não tem braço para isso. Pode crer. Então a gente precisou transformar isso para o digital. Fizemos uma ementa muito bacana, muito didática, passo a passo. E daí você é acompanhado com uma série de mentorias para que você consiga também levar esse conhecimento adiante, não só nós. Mas Sim. então a gente está formando, Pra replicar, né? são Difundir isso replicadores pra desse alcance. conhecimento. Daí vai ficar bacana. Muito Porque daí a bom. nossa sociedade começa a crescer mais rápido. Né? Não só dependendo do MEC ali, tá ensinando em qualquer... Você vai se formar hoje em veterinário, mas daí você abre um pet shop. O que você sabe de gestão, contabilidade, isso, aquilo? Não é nada. Então, hoje as pessoas não são formadas para ser gestores. Sim. E depender, infelizmente, aí, né? Vamos ver se isso muda agora, mas depender hoje do MEC, né? Da educação do país, ter Nível essa de educação entrega. empresarial, financeira, em qualquer curso que você faça, marketing, você vai se formar em advogado, qualquer universidade,
Você ter o básico ajudaria muito, sabe? As empresas, a gente ia depender menos de banco, a gente ia se endividar menos, Sim. Menos famílias seriam prejudicadas, porque quando uma empresa quebra, quando uma empresa entra numa situação complicada, são muitas famílias, muitas pessoas envolvidas. Certamente a nossa sociedade melhoraria muito. Ô, Danilão e Marina, vocês deram um gancho aí para eu trazer uma pergunta que eu estava pensando aqui antes, que já ouvi muito dizer que a base da sociedade, né, talvez para a gente prosperar melhor, né, ainda mais num país como o nosso, com vários problemas, está muito ligada à educação. Isso todo mundo conclui muito facilmente quando você faz você começa a puxar a corda, você sempre chega na educação, né? Sim. Mas falam muito sobre o empreendedorismo também, né, que é onde a riqueza é gerada. Olhando pelo ponto de vista de vocês, né, de controladoria financeira, né, o que vocês acham que o governo poderia nos ajudar, nos empreendedores, eu falo assim, a gente que é empreendedor, onde é que vocês acham que está o maior problema, assim, né? Na burocracia, nos impostos, onde que mora, cara, realmente? Quer falar? Não. No meu ponto de vista, tá na base. Sempre tá na base. Todo mundo quer ajudar as empresas. Mas empresa é o quê? Empresa são pessoas. Então você tem que ajudar as pessoas. Ajuda as pessoas, você ajuda as empresas. Isso é a ótica assim, de qualquer país. Super desenvolvido como Noruega, se você pegar ali a Bélgica, se você pegar a Suíça, eles têm as maiores instituições de ensino, melhores bibliotecas, melhores produções. Por exemplo, marketing é pesado. Venha aprender tanto. Hoje o marketing aqui é feito para vender. Uhum. Não é feito para levar conhecimento. Uhum. Se você vai hoje para um país muito voltado para a educação, você vê outdoors, você vê muita coisa, tipo, venha estudar. E daí, nessa área, se hoje incentiva, lá tem várias leis de incentivo a algumas commodities do Brasil, por que não incentivo à educação empresarial? O Sebrae é um órgão que eu admiro muito, mas ele é fraco. Ele é fraco. Ele não tem potencial, não tem divulgação. Hoje qualquer um consegue pagar R$ 89,00, entrar no Sebrae e fazer um cursinho simples. Quem sabe disso? E quem dá valor para isso? Sim. Não tem a base. Então não é só dar. Tem que conscientizar. E aí que é difícil. É difícil, porque é uma cultura de quase 200 anos. De novo, Brasil lá, né? É cultural. Brasil é Brasil desde Dom João, praticamente. Período de 1824 a 1829, período joanino. Ali foi feita a Constituição, ali foi feito tudo. A gente tem 200 anos aprendendo errado. Não vai mudar da noite pro dia. Então, tem que eu me unir a ti e todo mundo se unir. Quem não tem conhecimento, a nossa controladoria, por exemplo, para empresas muito pequenas, ela é cara. Eu entendo que não dá para pagar. Então, por isso que a gente está fazendo o Academy, por exemplo, para conseguir atingir aquela população que não tem acesso. Boa. Mas o conhecimento tem que chegar em todo mundo. E digo mais, ele está no Google. Você não precisa do DaSense. Mas só que ele está tão embaralhado lá, você não sabe nem o que pesquisar. Tem tanta coisa lá, e desculpa falar, tem tanta merda lá. Tem cara paquito, assim, cara top, famoso, cara que eu sigo, admiro, que às vezes fala umas merda no ar, que eu falo, cara, não é isso. Não me leva mal, não é que eu sou melhor que ele. Mas só que eu estudei a literatura cabo a rabo, não entendeu? É que eu sou melhor que ele, é que eu sou melhor que ele, cara. Não, mas eu queria dizer, mas... Não, mas é que, no marketing não, assim pra caralho, a literatura, por exemplo, tem gente que fala assim, você tem que ter no seu caixa 3 faturamentos. Da onde que ele tirou isso? Muito relativo. É muito relativo, exatamente. Você não sabe o capital de giro líquido do cara, você não sabe o ciclo financeiro dele, você não sabe qual que é a quantidade de estoque que ele tem que ter pro mercado dele. E daí eles falam uns negócios desses na internet, o mercado vai e faz aquilo e daí toma um capote. Então, se você tem autoridade, aumenta a sua responsabilidade no que você tá falando. Perfeito. E se você fala é um problema para todos, você tem que ser mais ser generalista. E daí que é o problema, porque hoje as grandes autoridades em finanças, estão trabalhando dentro de banco, dentro de grandes instituições. Um Paulo Guedes da vida, você não vê ele ficar palestrando muito. É um cara foda, um cara bom demais.
Mas ele não tem tempo para ficar educando a população. Sim. Ele simplesmente, quando ele aparece, ele dá umas porradas. Porque ele tá de saco cheio e tá certo. E sai fora. Os grandes... As autoridades que hoje estão na mídia falando isso, aquilo, não são tão autoridades. Infelizmente é isso. Acho que no seu meio é a mesma coisa, né? Pra caramba. Mas assim, concordo super, 100%, assim, com esse lance do conhecimento, que você falou, sempre cai no conhecimento. Sempre. Mas eu acredito muito que a forma como as pessoas são ensinadas é o errado, né? A gente não é ensinado a ser questionador. Boa. Eu fui, né, alfabetizada como a copiar da lousa e colocar na prova o que o professor pôs na lousa. O questionador é o chato. Exato. No sistema de ensino, ele é o chato. Exato, né? Então a gente não se questiona. E aí a gente vai caindo na normose. O que é a normose, gente? A normose é um conceito cravado já na psicologia, né? Que diz, a normose é você se acostumar com aquilo que não devia ser normal. É você achar normal o que não é normal. Reproduzir. Então, é normal eu me matar de trabalhar e não ter dinheiro. É normal, relacionamento é difícil. É normal eu ficar doente, né, direto. Faz parte, mas não é normal. E a partir do momento que eu começo a me questionar, mas será que é normal mesmo isso? Será que é certo? Será que não é? Mas isso dá problema lá em cima, né? Dá problema para o governo, Sim. Pessoas questionadoras. Sim. Mas aí, né, então, o sistema de ensino, que para mim é uma questão aí muito forte, cultural. Só que tem outro negócio da cultura que é muito interessante, que é assim, para que as pessoas querem ganhar dinheiro e ficar rica? O que a maior parte das pessoas falam? Culturalmente, né, vai falar de alguns bens. E para parar de trabalhar. Certo? Não é? Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou parar de trabalhar. Se eu ganhar na loteria... Vou parar de trabalhar. Nossa, é verdade. Eu não trabalho mais. Só que olha Vou viajar, vou ficar viajando o resto da vida. Então, né? mas olha que interessante. Da onde vem isso da nossa cultura? De uma cultura escravocrata. Porque quem que trabalhava? Os escravos. Que sofria. Sim, trabalhar é algo ruim, igual sofrimento. E quem que ficava de boa? Os ricos. Os ricos não trabalhavam. Pode crer. Né? Então, a gente já tem essa cultura de que o trabalho é ruim, é difícil, é chato. Eu me mato de trabalhar, vou me matar de trabalhar, né? Boa. E aí a gente tem esse negócio assim, só fica rico quem? Escraviza. E escraviza. Então a gente vê quem tem dinheiro como os quem escraviza o outro. Senhorio, né? E assim, para eu ganhar dinheiro, então, eu quero ficar rico para parar de trabalhar. Só que a nossa vida para. A gente não foi feito para parar de trabalhar, gente. Trabalho faz parte, é relação, é como movimento. Né? Água parada estraga. Qualquer coisa parada estraga. Boa, top. Né? Então a vida não quer que você pare de trabalhar. Então aí se a gente também já tem essa cultura, já tem essa crença de que eu só vou ter dinheiro aí quando eu tiver dinheiro eu vou parar de trabalhar, não funciona. Sensacional. Não funciona. Muito bom. Isso é a desconstrução dos jargões, né? Que a gente reproduz a vida inteira. Exatamente. Né? E isso, né? Essa questão assim, que o seu trabalho, eu sou escravo. Não, não sou escravo, eu sou dono de mim mesmo, né? Então é uma coisa que a gente tem que mudar dessa cultura. Sensacional. O que você faria se você ganhasse $1 bilhão, Thiagão? O quê? Eu doaria pro Unicef, doaria tudo. O Unicef... Não, jamais. Trabalharia o dinheiro. Trabalharia com o dinheiro. Pergunta vaga, resposta vaga, hein? Mas eu queria fazer uma menção. Tive numa mentoria. Meu mentor é um dos grandes players do Brasil e tal. A primeira vez que eu tive a oportunidade de estar presencialmente com ele num programa de mentoria, estava em 100 empresários em Alphaville, em São Paulo. E primeira oportunidade que eu entendi o ambiente ali e tal, acho que o primeiro ou segundo dia ali, de uma mentoria de poucos dias, eu pedi o microfone e comecei habitualmente fazer perguntas. Eu falei, cara, eu te vejo falando isso, te vejo falando aquilo. Quando eu conecto isso, eu vejo uma contradição aqui, eu fico com uma dúvida ali e tal. Eu fico olhando pra mim, cacete, né? Porque antes de eu perguntar, eu elaborei. Cara prolixo tá falando. Tô brincando. Já me apresentou nos stories aqui. E aquele meu comportamento, durante o processo da mentoria ali, os 3 dias, ele foi repetido diversas vezes. Porque eu não fui estimulado a perguntar, mas acho que eu entendi por algum
por algum motivo, e eu acho que eu consigo mapear quais motivos, que questionar era o meu instinto de sobrevivência. Porque eu tenho, ao longo da minha vida pessoal, muitos mais exemplos de como fazer e dar errado do que como fazer e dar certo. Caramba. Então eu talvez instintivamente tenha me desenvolvido como um grande perguntador. E o que me surpreendeu, acho que isso tem muito a ver com cultura, é um exemplo do que você acabou de trazer. Quando terminou a mentoria, né, esse grande player falou, galera, beleza, agora eu separei 3 horas, vamos para a sessão de fotos. E aí vai todo mundo na fila, e todo mundo quer contar um pouco a história pro cara, e aquela fila de 100 pessoas que leva 17 horas, né, pra diluir. E eu lá, tranquilo, tal, chegou minha vez, eu, porra, obrigado, cara. E ele olhou pra mim e falou assim, eu quero você perto de mim. Aí eu falei, verdade? Pô, que legal, obrigado. Aí ele falou, você é diferente porque você soube fazer boas perguntas. E com boas perguntas eu melhoro. Então, o que é que eu preciso fazer para ter você perto de mim? Ali, nessa fala, porque ele fez uma pergunta também. O que é que eu preciso fazer para ter você perto de mim? Eu já comprei a ideia de estar perto do cara. Porque eu falei, puta, eu quero estar perto de pessoas que pensam desse jeito. Sem e dúvida. ele não falou, eu penso assim, mas ele falou assim, isso me melhora. O que é que eu preciso fazer, né, por você para você estar perto de mim? Fantástico. E eu falei, cara, tô no lugar certo. Uhum. Eu tenho N opiniões formadas já na linha do tempo sobre esse player, outros players, etc. Mas eu consigo ir lá e consumir o que dele me convém. E eu acho que isso é contra uma barreira cultural. Porque quando você formula perguntas inteligentes, você conecta pessoas. Todo mundo que não tem resposta para aquela pergunta, fica atento a partir do momento que você faz a pergunta certa. Uhum. Por isso quando ela falou, eu fui em São Paulo e fiz perguntas para aquele empresário que estava desorientado, não tinha mais pessoas na roda. Porque talvez se você estivesse na mesa junto, nem você ia ter a resposta. Você ia falar, cara, o que esse cara vai falar? É muito assim, quando você está numa roda, nem todo mundo tem resposta, as pessoas se conectam. Fala, ixi, se fosse comigo, fudeu, não sabia o que eu ia responder. E eu acho isso muito legal, porque... A gente vai pra umidade, né? Exato. O perguntador, ele tem uma capacidade ímpar na comunicação. E aqui, pra mim, a minha equipe me pediu, inclusive, no treinamento de cultura, ensina a gente oratória, porque isso é oratória. Eu falei, galera, a regra número 1 da boa comunicação é saber fazer perguntas. Exato. Só isso. Se cada 5 frases você terminar pelo menos 4 com interrogação, você vai estar exercitando o ego a partir da aplicação de humildade, que é algo pilar de um funcionamento, de um autoconhecimento. Uhum. E você vai ter criando um nível de engajamento, de consciência no engajamento brutal, porque a maioria das pessoas não tem as respostas. E você não pode dizer as respostas. Fantástico. Você tem que instigá-las a chegar. E foi um pouco o que esse cara fez comigo. Ele, o que é que eu preciso ter? Ele podia falar, cara, quero você comigo. E uma frase imperativa, eu ia falar, tá, mas vamos ver. Então me dá um desconto na sua próxima mentoria. Não, ele falou, o que eu posso fazer para ter... Cara, aquilo bateu no meu coração. Sim. E, puta, hoje a gente se conversa até pelo olhar. Eu falo, cara, eu consigo olhar pro cara, olhar pra mim, ele sabe como eu funciono. Legal. E ele extrai o meu melhor. Então isso acho que é cultura do cuidado. E, de novo, passa pela comunicação. Sim. É o sangue do relacionamento. Aí, né? Exatamente. O empreendedor tem que se questionar o tempo todo, né? Com certeza. Esse cara que eu tava ontem, um puta do empresário, fantástico, lá perto de Recife. E ele disse assim, eu acordo todo dia, desperto meu celular para acordar. E daí a frase que tá escrita é assim, ó. O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? A frase dele. Então é uma pergunta. E daí você falando, eu lembrei. E é mesmo, né? Boa. É isso. É um dos pilares da prosperidade é saber fazer a pergunta na hora certa. Então lança uma pergunta aí agora. Eu acho que esse é o gancho pra você fazer a pergunta-alvo desse podcast. Partindo pro encerramento? Tranquilamente. Top. A gente tem perguntado, né, pra galera que vem aqui, baseado na experiência, né, de vida até tal momento, que palavra resumiria uma mensagem que quer deixar aí pros nossos ouvintes, né? Então, agora que a gente falou de muita coisa aqui hoje, a gente não falou basicamente de finanças, a gente falou de muita coisa. Desde religião, dinheiro. Então, daria para moldar da seguinte forma: que palavra você daria para quem está assistindo aqui para que ele tome uma atitude a partir de hoje
e eventualmente mudar alguma coisa aí do mundo no comportamento, não só financeiro, mas como empreendedor e como gestor nas suas carreiras aí? Eu acho que eu sei qual que é a frase, a palavra da Marina, porque é a mesma que a minha, eu acho. A palavra ou a frase? A palavra, uma palavra. Que palavra você fala pro cara? O cara fala você assim, não fez uma pergunta, você afirmou agora. Equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito boa, hein, cara? Equilíbrio. Legal. A gente estuda muito para ser uma coisa, esquece das outras e vice-versa. Boa. O Brunão é muito bom no marketing. Eu me esforço em finanças, contabilidade. Cada um se esforça muito em alguma coisa e às vezes peca em outra. Então a gente tem que ter um equilíbrio como pai, como filho, como empresário, dentro da nossa empresa em finanças, RH, contratação. Contratação é um problema muito grande nas empresas. Boa. Marketing, ninguém sabe fazer marketing. Entendeu? Gasta uma bica de dinheiro com empresas que não são igual a CZ. Pior que é verdade. Eu tenho vários clientes que gastam horrores. E eu falo para eles, se eles tivessem aplicado com a pessoa certa, daria muito mais resultado. Mas só que o que eles sabem que é o certo? É que nem eu, nada de marketing, entendeu? Sobre marketing. Então é falta de equilíbrio. Não precisa ser 100% em nada. Se for 50% em quase tudo, já tá valendo. 30% vale mais do que ser 100% só em alguma coisa. Bom, mas aí tem o mito do equilíbrio, né? Porque para mim a palavra que realmente é o balance, né? Em inglês, que é o balanço. Okay. A gente vai balançando, porque equilíbrio fica aquela coisa assim, perfeccionista, né? Que é aquela coisa do tudo Hora perfeito. foi muito pro lado, daí você pensa pra o equilíbrio. Eu ia falar sobre equalização, que é uma palavra que a gente estuda no empreendedorismo. Porque aí você vai... Tem hora que você tem que pender mais pra cá, mas é hora que você vai. Só que aí, gente, não é por nada não, mas voltando ao autoconhecimento, entendeu? Pra mim é sempre autoconhecimento. Bate lá. Porque se você não se conhece, não sabe suas prioridades, o que você quer, onde você quer chegar, quais são suas dores, o que você quer melhorar. Imagina que você vai ter equilíbrio. Você vai ter equilíbrio? Exatamente. Imagina. Você não alcança. O equilíbrio pode ser traduzido também naquela história, não sei se vocês conhecem, se conhecerem, eu vou contar pra galera aqui da fábula do Rei da Floresta. Que estavam fazendo um concurso entre os animais para descobrir quem que ia ser o rei da floresta, né? E estavam participando o tubarão, a onça, a águia e o pato, para descobrir quem que ia ser o rei. E eles tinham 3 provas para cumprir para ver quem se dava melhor. A primeira era nado, né? Que o tubarão, obviamente, chegou em primeiro, a águia não conseguiu participar, a onça foi mais ou menos e o pato chegou em segundo. A segunda foi a corrida. A onça ganhou, o tubarão não conseguiu participar, a águia também não muito e o pato chegou em segundo. E o terceiro que faltou foi o voo, né? Pô, aí a águia ganhou disparado, o tubarão não participou, a onça não voou, o pato chegou em segundo. Na média geral, pato, o rei da floresta. É o mais equilibrado. Perfeito, né? Isso é equilíbrio. Não sabia dessa não. Pato, agora Fantástico. Que isso, cara. Muito Esse legal. podcast essa é boa. Esse tem que fazer um Reels dessa. Corte o Reels aqui. Isso é equilíbrio. É saber um pouquinho de cada coisa, não precisa ser o melhor em tudo, né? Sim. E às vezes também, tem gente que não tem facilidade com números, né? Aceita. Então, Isso. seja muito amigo de alguém que sabe. Ou contrate um. Exato. Mas eu acho que para concluir, eu vou reforçar esse raciocínio, até para desonerar a consciência de muito empreendedor, principalmente no início da jornada, quando o cara acumula funções, papéis, e ele não tá preparado, ele tá aqui ouvindo a gente até para buscar às vezes, sabe? E ele tá aqui ouvindo a gente agora e tá abdicando de fazer alguma outra atividade. Sim. Então ele tá desequilibrando alguma coisa para estar aqui. E essa foi uma pergunta que eu fiz pro meu mentor, cara, quando eu encontrei ele a primeira vez. Eu falei, pô, você prega isso, isso e isso, e eu não consigo. Eu precisei desequilibrar para conseguir o resultado que eu tenho. E ele citou Einstein. Para mim é muito claro. A gente construiu um raciocínio juntos, onde a gente, né, se desapropriou para o mundo empreendedor da palavra equilíbrio para se apropriar da palavra equalização. Quando a gente pensa em balance, em equalização, você entende que ao longo da jornada, o dia que teu filho precisa de você, você tem que estar lá. O dia que a tua empresa precisa de você, você vai estar lá. Vai ter uma semana numa pré-entrega que talvez você vai ter que trabalhar horas a mais e faz parte da jornada. Sim. Mas o autoconhecimento é aquele que dita começo, meio e o fim da bagaça. E é aí que a galera se perde. Né? Uma sociedade que diz que o perfeccionista normalmente é um problema,
Na verdade, entende o perfeccionista como algo sem fim. O perfeccionista está buscando excelência. Mas qual o problema de você buscar excelência se você sabe o ponto B? Se você sai de um ponto A e vai chegar num ponto B, desde que esteja mapeado o começo e o fim, você buscar a excelência do trajeto é uma virtude no meu ponto de vista. Mas o problema não é você buscar a excelência. O problema é não saber onde você quer chegar. Aí não tem fim mesmo. Então, eu entendi nessa construção de raciocínio, estimulado por uma pergunta que eu fiz numa mentoria, e a gente chegou juntos a falar, cara, a palavra não é mais equilíbrio. A palavra é equalização. Porque o pressuposto do equilíbrio é tá tudo... Por favor, a gente tá aqui para aprender juntos. O pressuposto do equilíbrio é tá tudo no mesmo nível. E, cara, é impossível. Porque se você dedicar tempo à tua família, a tua empresa vai sentir tua falta. E vice-versa. Se você dedicar muito tempo ao teu negócio, a tua saúde vai sentir falta, cara. Então, faz parte. Em algum momento você vai ter que balancear. Se tiver desbalanceado, tá tudo bem. Desde que tenha prazo. Estabelece um prazo. Seja consciente. E vai. A consciência. Seja consciente. Por isso, autoconhecimento. Não tem como desvincular as coisas. Fantástico. Aprendi muito hoje. Sensacional. Top. Muito bom. Obrigado pelo tempo. Obrigada, Obrigado pela agradeço, visita. Que honra. Que episódio que fabuloso. Top. Enriqueceu o nosso podcast, com certeza. Muito Peguei aqui obrigado. mais umas 5 horinhas. Fato. Boa. Muito obrigado de novo pela oportunidade aí. Vocês são sensacionais aí. Sensacional. Mas é um publicitário. Você é marqueteiro, hein? Tá louco. Eu achei que o marqueteiro era ela, mas você, cara. Sensacional. Sensacional. Então, já vamos acabando esse episódio aqui. Tentei fazer uma, não ficou bom, velho. Eu ia falar hoje. Já vamos acabando esse episódio aqui agora, então. Galera, ó, tá aqui, ó. Compartilha, curte, @ da galera tá aqui embaixo. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aqui. Segue a turma. Incrível bate-papo. Tudo isso é por vocês. Valeu, James. Ó, valeu. Obrigada.